Meus prezados irmãos, meu nome é Almir Narras, eu sou atualmente o responsável pela orientação religiosa com crianças e jovens no âmbito do centro e foi solicitado que eu gravasse uma mensagem dirigida aos pais. Eu quero primeiro nessa oportunidade saudar a todos como sócios, discípulos da União do Vegetal e destacar o nosso especial merecimento de termos como nosso guia espiritual o Mestre Gabriel, um pai de família, casado com uma mãe de família e que souberam criar seus filhos com amor, com firmeza, sem rigidez, sem autoritarismo, mas com autoridade. E isso, meus amigos, é uma arte. O que eu posso dizer inicialmente é que nós, na orientação espiritual, identificamos que nós temos um trabalho que está sendo feito com três níveis de público, vamos dizer assim, dentro da nossa Irmandade. Nós temos primeiro os dirigentes, que são as pessoas que nos núcleos estão com a tarefa de ser espelho para os discípulos e de aconselhar e orientar a Irmandade. Esse é um perfil, é um lugar de dirigente da União do Vegetal, em que o nosso primeiro dever é dar exemplo, zelando bem pela nossa família, zelando pelo cumprimento da nossa palavra, pelos valores éticos e morais, pela nossa dedicação de coração, procurando praticar aquilo que nós reconhecemos dos ensinos do nosso mestre e que nós vemos que é certo. Então, a nossa prática é o que de melhor nós podemos fazer pelas famílias da União do Vegetal. Uma prática correta, uma prática com ética, com amor e com dedicação, em especial aos pais e mães de família, da direção. Eu vejo que esse é um primeiro grande trabalho que nós podemos fazer e que quem faz sabe como isso, somente isso já é muito exigente. Nosso segundo público são os próprios pais. Nós temos muitos casais na União do Vegetal, mas temos também pais e mães que criam seus filhos, mães solteiras, pais separados, casais que tiveram seus filhos e não vivem juntos. No entanto, também fazem parte da nossa irmandade e também precisam da orientação que a União do Vegetal pode oferecer. Nós somos um centro espírita e, como centro espírita, o nosso primeiro dever é nos reconhecer como espírito, espírito encarnado e que tem na Terra diversas encarnações e que, portanto, o conhecer a si mesmo e trabalhar pela sua própria salvação, trabalhar pela sua purificação, é o nosso primeiro trabalho dentro do centro espírita. Para aqueles que já tiveram filhos e que se separaram, diante dos nossos filhos, o nosso exemplo também é muito importante. Tem um dos mandamentos da lei de Moisés que diz, né, que devemos honrar pai e mãe. O pai que é separado da mãe dos seus filhos deve ter uma atitude que honre o lugar da mãe e que ele, como pai, também honre o seu lugar. Isso é alguma coisa que nós devemos observar. Se nós queremos ter filhos que honrem pai e mãe, nós, como pais, devemos ser os primeiros a honrar o nosso próprio lugar e o lugar de quem nos deu filhos. Isso, os filhos, seja de pais que vivem juntos ou pais separados, os filhos observam. Os filhos também têm a nós, como pais, como seus espelhos. Então, uma atitude básica muito importante para nossos filhos é que nós sejamos, como pais e mães, respeitosos, atenciosos
e, na medida do possível, no convívio familiar, que o casal, o pai e a mãe, saibam se tratar bem, permitam que seus filhos vejam que vocês constituem um casal que tem amor, que tem respeito, que tem carinho, que tem consideração, um ambiente entre o casal onde exista a ternura é algo que traz muita segurança para os filhos, que traz muita tranquilidade e paz para os filhos. E aí temos também o terceiro público da orientação espiritual, que são as crianças e jovens. Primeiro eu me dirijo aos pais de crianças jovens, pais que estão começando a sua caminhada como pai e mãe, ou que têm filhos de diversas idades, entre eles crianças. O melhor trabalho que nós podemos fazer é, desde criança, desde bebê, desde criancinha, nós termos uma atenção com a orientação religiosa, a orientação espiritual dos nossos filhos. Pai e mãe são os principais responsáveis pela orientação espiritual de seu filho. Na verdade, são os únicos responsáveis. O que a União do Vegetal oferece é um trabalho de apoio ao trabalho que é dos pais, e sempre será. Toda geração, os pais se defrontam com desafios que têm a ver com o contexto social de uma época que eles não viveram. Os nossos pais, eles também tiveram que criar filhos para um futuro que eles não conheciam. E isso é assim de novo. Então, nos tempos atuais, como sempre, se faz muito necessário que pais e mães tenham amor e dedicação aos seus filhos, que procurem transmitir a ideia de Deus, que procurem transmitir uma ligação com Jesus, procurem trazer seus filhos para perto do Mestre Gabriel, através principalmente de um ambiente doméstico onde haja amor, onde haja paz e onde se fale de Deus. A partir daí, quando isso começa com crianças muito pequenas, é muito natural que nós comecemos a ensinar nossas crianças a ter atenção com a palavra, a ser responsáveis pelo que falam, a procurar ser verdadeiros naquilo que falam e a procurar cultivar boas palavras, cultivar o hábito da oração, cultivar o hábito de conhecer as histórias de Jesus, as histórias das lideranças espirituais desse mundo, os mensageiros de Deus que esse mundo já teve. Em especial para nós da União do Vegetal, sabemos que o Mestre Gabriel nos mostra Jesus de uma maneira muito especial. Mas existe a luz nesse mundo em diversos mensageiros e colocar as crianças interessadas nisso, em desenvolver internamente a religiosidade como um valor, a espiritualidade como um valor, isso é muito mais consistente do que simplesmente levar seus filhos para o núcleo, levar seus filhos para o sítio, para lá receberem alguma coisa dos princípios da espiritualidade, uma vez por mês ou duas vezes por mês, o que seja. O trabalho que se faz dentro do núcleo, ele é um complemento a um trabalho que deve estar acontecendo dentro de casa. E quando, desde pequenininho, nós tratamos de cuidar de nossos filhos, colocando os valores espirituais com a devida importância na vida deles e explicando, deixando claro para cada fase de idade que existe o bem e o mal, existe o mal e o bem, e que desde criança eles devem começar a aprender a escolher, nós, como pai e mãe, ocupando o nosso lugar de autoridade dentro do lar, nós teremos filhos que aprenderão a fazer as suas escolhas, aprenderão a ter cuidado com o seu corpo, a ter cuidado com os lugares em que frequentam. E assim, quando estiverem na adolescência, a tarefa de pai e mãe será mais facilitada. Mas nós sabemos, aqueles que têm filhos mais velhos,
que o trabalho não termina, né? A mestre pequenina costumava dizer, ser pai, né, ser mãe, ela dizia, é não desistir nunca. O nosso trabalho, mesmo quem tem filhos adultos, ele permanece o de ser pai e mãe desses filhos adultos e está à disposição deles. Então, começar desde pequeno a ter atenção, a acompanhar seus filhos, a saber o que está acontecendo quando eles já estão em idade escolar, o que acontece lá dentro, que tipo de conhecimento, com o que ele está, do que ele está sendo abastecido, do que ele está sendo informado, o que ele está lendo quando está na idade de leitura. Todas esses cuidados amorosos, eles vão, de alguma maneira, na prática, facilitando com que nossos filhos aprendam cada vez mais a fazer boas escolhas quando chegarem na idade de fazer suas escolhas. Porém, nós sabemos que a realidade é que muitas vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades quando nossos filhos já estão na adolescência ou na juventude. E aí, algumas coisas podem trazer alguns desafios para um pai ou para uma mãe. Nesse momento é que nós precisamos, mais do que nunca, olhar nossos filhos com amor e confiar nas orientações do Mestre Gabriel, que diz claramente como destruímos o mal com luz, paz e amor. Então, o que podemos fazer para os nossos filhos a cada idade é acompanhá-los de perto, é sermos amigos deles, mas não amiguinhos. Mantermos o nosso lugar de autoridade e daquela autoridade amorosa, firme e não rígida, autoridade não autoritária, que ensina e confia, conforme percebe que nossos filhos aprendem, ensina e confia de que eles serão capazes de fazer boas escolhas. Diante de comportamentos difíceis, diante de desafios, temos a luz, a paz e o amor como nossos grandes instrumentos. E se nos deparamos com algum tipo de dificuldade que não somos capazes de enfrentar, não nos sentimos capazes de enfrentar, que nós não tenhamos nenhum tipo de preconceito a procurar pessoas que sejam de nossa confiança na direção da união e, se for o caso, que procurem um apoio técnico, que procurem terapeutas, pedagogos, psicopedagogos. Nós não podemos ter preconceito com relação a quem tem conhecimento técnico para nos auxiliar. Então, sempre procurando uma opção segura, alguém que seja digno de confiança, porque muitas vezes nós precisamos uns dos outros, precisamos de alguém que conheça mais do que nós sobre determinados assuntos, especialmente em relação aos desafios no que diz respeito à educação dos filhos. Então, meus amigos, como sempre diz Mestre Monteiro, né, ser pai e mãe é uma nobre missão e é uma missão que nos cabe como continuadores da vida na Terra. Desde Adão e Eva nós estamos aprendendo a ser pai, mãe, filho, irmão, e esse aprendizado é contínuo. Então, faço votos que sejamos felizes na nossa empreitada, que saibamos enfrentar os desafios do mundo atual, que saibamos peneirar os conteúdos que nossos filhos vão ter contato pela internet, pelos meios de comunicação, e que principalmente saibamos ocupar o nosso lugar na família, nosso lugar de autoridade não autoritária, o nosso lugar de firmeza sem rigidez, com luz, paz e amor. Grato, espero com essas palavras estar contribuindo de alguma forma com o trabalho que está sendo feito aí com a direção local e com os pais e mães dessa Irmandade. Felicidades!